Oi, amores, tudo bem com vocês? Estão com saudade de mim? Fiquei um tempinho um pouquinho sumida, mas estou de volta. Hoje estou um pouco diferente, né? Tô com olhos azuis. É a primeira vez que eu coloco essa lente azul escura, ela é um pouco mais escura. Quem me conhece sabe que eu tô sempre usando uma azul clara. E tem mais uma coisa diferente em mim. Na verdade, tem mais 4 coisas diferentes em mim. Ano passado eu dei a louca. No dia anterior do meu aniversário, dia 26, eu fiz aniversário na sexta-feira. Na quinta, fiz 22 aninhos, né? Na quinta eu dei a louca e falei, vou furar a orelha, vou fazer mais furo aqui, alguma coisa. Eu já tinha o primeiro e o segundo furo, aí eu falei, vou fazer o terceiro novamente, porque teve uma vez que eu furei o terceiro e não ficou bom, a menina eu acho que furou errado, não sei, o brinco ele entrou dentro da orelha, ficou horrível, não deu certo, tive que tirar, tive que deixar o furo tapar. Então eu resolvi fazer novamente o terceiro furo, que é o que tá com esse brinquinho aqui de franja, e fiz o quarto de um lado e em vez de eu fazer do outro lado eu aproveitei e furei o nariz. O vídeo então é voltado para falar sobre esse furo do nariz, vou explicar um pouquinho sobre ele. Eu furei na pistola, a pistola não é o meio mais adequado para furar o nariz, o mais adequado é furar com a agulha mesmo. A pessoa que coloca piercing, o profissional que coloca piercing que faz isso, que fura o nariz. Mas eu dei a louca, eu falei, vou furar aqui, vou aproveitar e vou furar na pistola, porque eu sei que existia esse meio de furar o nariz pela pistola, então eu peguei e fiz, furei, foi com um brinco, a gente fura com o brinco sem a tarraxinha, pra depois tirar o brinco e colocar o piercing. Então, assim, como eu furei a orelha, o terceiro furo ele não pegou na cartilagem, então não doeu tanto, mas o quarto... Então eu sei que é pra falar do nariz, mas olha, gente, o quarto furo meu doeu mais do que o nariz, porque eu sou uma pessoa, meu corpo é complicado, qualquer machucadinho inflama, qualquer machucadinho demora muito pra poder cicatrizar, mas o meu nariz tá perfeito, ele não inflamou, não inchou, nada disso, ele só sangrou na hora de tirar o brinco e colocar o piercing, que ele sangrou um pouquinho, mas a orelha minha tá toda inchada, esse quarto furo tá assim, terrível, eu tô tendo que tirar o brinco pra dormir, de manhã eu tenho que fazer uma forcinha pra poder vazar a orelha de novo. Então, comparando a dor que eu senti pra furar o nariz com a dor que eu senti pra fazer o quarto furo, que já pega na cartilagem, aqui é 1000 vezes pior. Então, pra quem quer furar o nariz, tá com medo de furar, não precisa ter medo. Se você fizer na agulha, vai sofrer bem menos do que a questão do piercing, furar com brinco, né? Com a pistola, porque o brinco ele é 3 vezes mais grosso do que o tamanho do piercing. O piercing é bem fininho, bem pequenininho. O brinco que é usado para furar ele é mais grosso, então sofre só nessa questão de tirar o brinco para colocar o piercing. Dor mesmo eu não senti, gente. Que dá muita agonia, eu demorei muito. A menina que foi pra minha Vivi, sabe, vendo esse vídeo, ela vai rir muito da minha cara, porque eu suava frio, eu gelava, eu passava mal. E não conseguia furar porque dava um nervoso, porque é no seu rosto, vem aquela pistolinha no seu rosto, aquilo dava um nervoso muito grande, eu não conseguia furar. Terrível, quando eu criei coragem, eu fechei os olhos, aí furou. Mas eu tive que fechar os olhos pra furar. Então se você na hora aí quiser fazer essa loucura aí de furar com a pistola, fecha os olhos, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil, porque senão você não vai conseguir de agonia. Então eu fechei os olhos pra poder furar o piercing, aí furou. Na hora deu aquela queimaçãozinha, a gente que dói mais é o psicológico, é a agonia mesmo, é o nervoso. Aí depois daquela agonia, passou. Só doeu um pouquinho na hora de tirar mesmo e colocar, que foi o que eu falei, que foi a hora que sangrou. Depois disso não tá doendo mais, eu bato a mão, tiro, coloco, já coloquei um de argolinha, só que eu coloquei argolinha de silicone, uma preta. Eu não consegui colocar argolinha de ferrinho, não deu, mas ficou assim, porque por ser argolinha, né, não é fácil de colocar. Falando em piercing, né, eu tô com esse aqui de pedrinha, mas ele é daquele retinho, então o ruim dele é que qualquer coisinha que você passa a mão, passa uma toalha, ele sai. Porque ele só tem uma bolinha muito pequenininha no final, mas não é o suficiente para segurar o piercing no nariz. O ideal é a argolinha, porque ele firma melhor, ou desse de brilhinho, mas que tem o pezinho torto, o pezinho dele é arqueadinho, curvadinho. Só que colocar ele quando você acaba de furar é muito doloroso, é muito difícil. Eu ainda nem tentei colocar porque todo mundo me falou a mesma coisa e eu vi na mão o piercing, ele é difícil de colocar mesmo, então ainda não arrisquei. Então fica essa dica aí pra vocês, se vocês furarem, não vai de cara colocar isso, porque você vai sofrer pra colocar, às vezes você vai sentir dor pra poder tirar à noite. Eu tirei uma noite pra poder dormir, a primeira noite, porque eu fiquei com medo de, sei lá, acontecer alguma coisa, então eu tirei, medo de rasgar, essas bobeiras, mas já dormi com ele depois, tá super tranquilo. Então, ou você coloca esse aqui nos primeiros dias ou coloca a argolinha. A argolinha de silicone é bem melhor do que a outra. E eu achei muito linda a pretinha. Eu tenho uma pretinha que ficou muito bonitinha mesmo. Então se for botar a argolinha, bota de silicone, tá? Que ela incomoda bem menos. E é bem mais fácil de colocar.
Com relação a por que eu furei também na pistola, é porque eu tenho fobia de agulha, tá, gente? Vocês me ameacem com uma agulha, mas não me ameacem com uma arma, tá? Mentira. Enrolei tudo, né? Me ameacem com uma agulha... Não. Hã? Me ameacem com uma arma, mas não me ameacem com uma agulha, tá bom? Porque não dá, gente. Não dá. Eu tenho muito medo de agulha. Uma vez eu parei no hospital ruim de crise de rins, não sei se deu pedra, se deu areia no rins, parei ruim, não desmaiei. Mas na hora que botaram a agulha na minha reta, eu apaguei. Eu desmaiei, porque tinha que tomar na veia lá o remédio, eu apaguei na hora. Pra vocês terem ideia que eu tenho um pânico de agulha mesmo. Por isso que um dos motivos também ainda não ter optado furar com a agulha. E também já tava na hora. Sabe quando você dá... Eu dei a louca, gente. Falei, vou furar a orelha, fiz o terceiro furo. Eu falei, tá bom, vou fazer o quarto, vou fazer o nariz. Deu na telha na hora, entendeu? Tudo bem que deu tempo pra eu me arrepender, porque eu não conseguia furar de jeito nenhum quando vi aquela pistola no meu rosto. Mas então esse foi também por um motivo, porque por agulha eu tenho certeza que eu não faria, porque eu tenho muito medo de agulha. Então, resumindo, furar com a pistola não é o melhor método, mas não é nada insuportável. Como eu já disse vocês várias vezes, o meu quarto furo tá doendo muito mais, doeu muito mais, queimou muito mais do que o nariz. Tanto que agora o nariz está direitinho, bonitinho, cicatrizadinho, e minha orelha tá toda inflamada ainda. Essa aqui tá inflamada, tá terrível. O terceiro desse aqui inflamou, eu acho que esse aqui pegou um pouquinho na cartilagem, e o quarto desse aqui também inflamou, que pegou na cartilagem mesmo. Eu até ia furar aqui por dentro, mas eu ainda não tive coragem de furar aqui, entendeu? Porque fiz 4 furos e, assim, dei a louca mesmo. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida de vocês sobre furar o nariz na pistola. Fura, fica muito bonito. Eu acho muito charmoso, adoro. Mas não precisa ter medo não, que dá super certo, tá bem? E é isso. Beijo, fiquem com Deus, tchau!